E aí, gente, vocês estão bem? Bem, a gente vai dar uma olhada hoje na continuação do nosso material e logo depois de operadores aritméticos, que a gente viu que serve para realizar algumas operações matemáticas, a gente trabalhou direitinho entendendo cada uma delas, a gente vai agregar agora um conhecimento novo que é um negocinho chamado de controle de fluxo ou condicionais. Bem, deixa eu explicar para vocês exatamente o que é. Deixa eu abrir aqui o nosso espaçozinho para poder a gente trabalhar. E vamos lá. Veja bem, todas as vezes que a gente precisa trabalhar com alguma coisa, a gente precisa tomar uma decisão. E essas decisões, elas envolvem automaticamente escolher uma coisa e deixar de fazer outra. Quando a gente escolhe uma coisa e deixa de fazer outra, a gente está tomando uma decisão. Então, a questão é, como é que a gente escolhe essas coisas? Essas coisas são escolhidas com base numa condição. Vou tentar ser bem claro num exemplo cotidiano. Quando a gente resolve sair de casa e está chovendo, a gente resolve levar o guarda-chuva. Entretanto, se estiver fazendo sol, o óbvio, o mais óbvio é a gente não levar o guarda-chuva. Então, basicamente, como é que acontece essa situação de levar ou não o guarda-chuva? A gente analisa o clima. Se estiver chovendo, a gente leva o guarda-chuva. Então, qual é a condição para eu levar o guarda-chuva? Está chovendo. Então, um condicional nada mais é do que uma estrutura de decisão, certo? Os condicionais. Condicionais nada mais são do que tomadas de decisão. Decisão. Tá certo? Então, olhando novamente para o mesmo exemplo que eu passei agora há pouco, uma das coisas que a gente precisa saber é como está o clima. Se o clima estiver chuvoso, a gente, obviamente, a tendência é que a gente leve o guarda-chuva. Se o clima não estiver chuvoso, estiver fazendo sol, a gente não vai levar o guarda-chuva. Então, não leva o guarda-chuva. Então, qual é a entrada de dados que faz a gente tomar a decisão de levar ou não o guarda-chuva? É o estado do clima. Então, dentro dessa situação, a gente tem um condicional que faz a gente tomar uma decisão e ignorar outra. Então, a mesma coisa acontece dentro da linguagem de programação. A gente tem os condicionais. E como é que esses condicionais funcionam? O que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui agora um conjunto de complementos, vou unir o que a gente viu na aula passada no assunto da aula de hoje, tá certo? Então, vou usar as duas coisas. Para isso, veja bem, imagine que eu tenha um espaço onde eu pretendo dar descontos para pessoas acima de 50 anos. Então, esse espaço é uma loja que vende, não sei, roupas, onde eu vou fazer uma entrevista com as pessoas. Caso elas tenham 50 anos ou mais, eu vou dar a elas um desconto de 10%. Tudo bem? Independente do valor da compra. Então, vamos fazer um programa no qual eu identifique, com base na leitura da idade da pessoa, se ela vai ou não ganhar desconto. Então, como é que ficaria? Eu preciso testar a idade da pessoa e saber se essa idade atende ou não o meu requisito da pessoa ter 50 anos ou mais. Para poder trabalhar com isso, é importante a gente ver uma coisa. Existe dentro das linguagens de programação, deixa eu tirar isso daqui da frente, um negocinho chamado de operadores relacionais. Operadores relacionais. Deixa eu escrever aqui, deixar anotado num canto para vocês verem depois. Cadê? Aqui, texto. Então, operadores relacionais. Quem são esses operadores relacionais e para que eles servem? Vou deixar numa tela aqui. Pronto. Bem, toda vez que a gente trabalha com decisões, a gente obviamente precisa comparar alguma coisa com a outra. Por exemplo, no caso que eu dei o exemplo agora há pouco ali em cima, a gente precisa saber se o clima está chovendo. Então, eu comparo a leitura do tempo com o estado que me faz levar ou não o guarda-chuva. Então, por exemplo, está chovendo? Sim.
Se estiver chovendo, eu levo o guarda-chuva. Basicamente, é essa a comparação que a gente faz. Então, talvez tenha ficado um pouco confuso, eu vou tentar explicar melhor. Para poder a gente trabalhar com os operadores relacionais, que automaticamente nos leva a trabalhar com os condicionais, a gente precisa de, no mínimo, 2 valores. Tá certo? 2 valores. Então, para poder vocês entenderem melhor ainda, a gente vai analisar quem são esses operadores relacionais. Então, vamos lá. Os operadores relacionais são os operadores que estabelecem uma relacionais, estabelecem uma relação entre pelo menos 2 valores. E eles são esses daqui. O operador de maior, menor, maior ou igual. É importante prestar atenção nesse ou, isso aqui é importante, depois vocês vão entender o porquê. Menor ou igual. Tem também o operador que representa diferente. E o operador de comparação, também chamado de operador, é igual a. Tá certo? Então, esses operadores aqui, eles precisam da informação, de 2 informações, para poder a gente saber se a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, eu quero saber se o valor que está dentro de uma variável, como por exemplo a idade, é maior do que 20. Ou então, por exemplo, se clima é igual a chovendo. Tudo bem? Então, os operadores relacionais, eles estabelecem uma relação entre pelo menos 2 variáveis. Então, veja bem, para poder a gente usar isso a nosso favor, a gente utiliza os condicionais. E a estrutura do condicional é bem simples. A estrutura do condicional funciona da seguinte maneira. If um teste, 2 pontos. Aqui vem um conjunto de comandos. Caso o teste dê verdadeiro, else, 2 pontos. E um conjunto de comandos caso o teste dê falso. Tudo bem? Então, a questão agora é, quem é esse teste? Bem, esse teste nada mais é do que utilizar os operadores relacionais a nosso favor. Então, dá uma acompanhada aqui. Se a gente quiser pegar agora um exemplo para poder dizer se a pessoa é maior de idade, a gente precisa da idade da pessoa. Então, imagine que eu tenha uma variável chamada idade que armazena 16. Então, como é que ficaria o teste para saber disso daqui? Se if o teste é idade é maior ou é igual a 18. Caso isso seja verdade, eu posso realizar um comando para atender essa situação. Por exemplo, eu posso dar um print e dizer maior. Tá certo? Então, logo abaixo eu venho com o else, 2 pontos, e print menor. Bem, então, obedecendo a estrutura que eu acabei de demonstrar para vocês, que é essa estrutura daqui, ó. Então, se esse teste for verdadeiro, eu executo o grupo de comandos que está perto do if. Se esse teste der falso, eu executo o grupo de comandos que está perto do else. Tudo bem? Então, vamos pegar aqui. Eu estou atribuindo o valor 16 à variável idade. Deixa eu trocar a cor dessa caneta aqui. Pronto. Então, estou atribuindo
o valor 16, a variável idade. E aí eu venho, idade é maior ou igual a 18? Isso aqui é como se fosse uma pergunta feita. Idade é maior ou igual a 18? Não, idade é 16. Se idade é 16, deu falso. Se deu falso, eu executo o que está perto do else. O que é que está perto do else? Print menor. E aí vai aparecer escrito na tela menor de idade. Então, o que é isso que eu acabei de demonstrar para vocês? O controle de fluxo. Nisso, a gente já tem a base para poder atender o nosso problema cá em cima que a gente criou. Mas antes, deixa eu mostrar uma coisa rápida para vocês. Veja bem, não sei se vocês repararam, eu vou criar um outro espaço para não ficar muito bagunçado. Eu não sei se vocês repararam, mas quando eu estava fazendo a demonstração do uso do if e do else, eu coloquei linhas de comando, nesse caso aqui, o print, um pouco desalinhado em relação ao if e desalinhado em relação ao else. Isso não foi para poder ficar enfeitado, bonitinho, arrumado, não. Isso tem uma justificativa e se você não usar desse jeito, não vai funcionar. Então, acompanha comigo aqui. Veja bem, eu tenho aqui if, um teste, 2 pontos, os meus comandos, else, 2 pontos, e os meus comandos. Veja bem, este recuo, vou trocar de novo a cor da caneta para poder não confundir. Aqui, pronto. Esses comandos daqui que estão recuados, eles são uma espécie de proprietário desses comandos que estão mais para frente. Então, todas as vezes que você vê um conjunto de códigos que está afastado em relação ao corpo normal do nosso programa, ao alinhamento normal do nosso programa, como é o caso daqui, a gente vai dizer que essa linha que está afastada, ela depende da linha imediatamente anterior que está com recuo. Então, a mesma coisa aqui embaixo. Essa linha que está recuada, ela depende da linha imediatamente anterior que está com o alinhamento mais para trás, certo? Mais recuado. Então, essa linha de baixo, essas 3 linhas de baixo aqui nesse nosso exemplo, elas dependem desse else que está no alinhamento padrão. Essas 3 linhas daqui, elas dependem do if que está recuado para o alinhamento padrão do nosso código. Se a gente não fizer esse recuo, aqui, isso vai ocasionar um problema de lógica. Muitas vezes o código vai executar perfeitamente, entretanto vai ter um erro de lógica no programa. Então, o importante é você ter entendido a estrutura, que é essa, if, teste. O teste é a utilização dos operadores relacionais, que estabelecem relação de pelo menos 2 valores. Os comandos, se forem verdadeiros, else, e os comandos, se forem falsos. Então, verdadeiro aqui e falsos aqui embaixo. Entendendo isso, tudo isso aqui, o resto é literalmente ladeira abaixo. A gente pega o hábito do recuo com a prática, tá bom? E por falar em prática, vamos lá praticar. Vou criar uma pasta aqui para a gente trabalhar, tá certo? Criar uma em cima de algoritmos, que é a pasta do nosso projeto. Vou dar o botão direito e New Folder. Vou chamar ela de conteúdo 03, underline, relacionais, condicionais, desculpe, condicionais. Pronto. E aí, novo arquivo, controle de fluxo, ponto, py. Deixa eu ver a lógica que a gente está seguindo, é a 01. Então, esqueci de colocar aqui na frente. Lembrando que para trocar o nome de um arquivo é só dar um clique nele e tocar em F2, ou então clique no botão direito e depois em Rename, certo? Então, A01, underline, controle de fluxo.
Muito bem, então vamos fazer um controle de fluxo simples. Eu vou fazer um programinha que mostra se a pessoa é ou não maior de idade, utilizando tudo que a gente já trabalhou. A entrada de dados, operadores matemáticos e agora o assunto novo que é o controle de fluxo. Então a gente vai fazer aqui, né, a documentação do sistema. Então este programa lê o ano de nascimento do usuário e informa se ele é maior ou não. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa é que eu preciso de uma variável para poder receber o dado que o usuário vai digitar. Então, vou chamar de ano nascimento, vai receber int, porque toda entrada de dados, certo? Toda entrada de dados que se dá através de input, por exemplo, aqui digite sua idade, ela acontece como texto. E se ela acontece como texto, a gente não pode realizar operações matemáticas. Para a gente poder realizar operações matemáticas, a gente precisa transformar ela em inteiro, tá certo? Aí ela sai de texto, aqui ó, onde eu vou selecionar primeiro, o usuário digita a idade e o programa captura isso. Só que captura num formato de texto, então não posso calcular nada. Depois ele converte para número inteiro. E só aí, depois de converter para número inteiro, ele armazena dentro da variável ano de nascimento. De posse dessa informação, eu calculo a idade, que é 2020 menos o ano de nascimento da pessoa. Então agora eu tenho a idade armazenada, certo? Feito isso, a gente vai usar o que a gente acabou de aprender. Como é a estrutura? Aqui de novo para a gente ver. Olha aqui, aqui. If, teste, dois pontos, os comandos que são verdadeiros, else, os comandos caso seja falso. Então vamos por parte. If, o nosso teste e dois pontos. Primeira parte. Então, if, teste, dois pontos. Bem, quem é o teste? O programa tem que informar se ele é ou não maior de idade. E a condição para ele ser maior de idade, a gente sabe que é ter pelo menos 18 anos. O que pelo menos 18 anos? A idade. Então a gente vem aqui no teste e coloca se a idade for maior do que 17, ele já é maior de idade. Outra possibilidade que também daria certo é ele ser maior ou igual a 18. Tudo bem? Aí a gente vem aqui, print, maior de idade. Por que maior de idade? Porque isso daqui vai ser executado se isso for verdadeiro. Então, por exemplo, se a pessoa tem 30 anos é maior ou igual a 18? Sim, é maior. Se é maior, print maior de idade, ou seja, o comando que está perto do if. E logo depois, vamos voltar para cá, aqui, else, e os comandos se forem falsos. Então, ó, else, print menor de idade. Então, note aqui o recuo. Esse recuo ele é dado por um tab. A tecla tab em cima da tecla caps lock, embaixo da tecla aspas simples, você vai encontrar a tabulação. É só dar um toque nela, um só, tá certo? E o seu programa já está arrumado direitinho da forma que tem que ser. Então, eu estou dizendo que este comando ele só vai ser executado dependendo deste. E que esse só vai ser executado se este teste for falso. Então, vamos rodar aqui o nosso algoritmo. Ó, digite sua idade. Eu pedi para digitar a idade, foi... deixa eu corrigir o código aqui direitinho. Digite seu ano de nascimento. F6. Então, digite seu ano de nascimento. Então, 2005. Aperta Enter. Ele é menor de idade. Tem 15 anos, obviamente, menor de idade. Tá certo? Vamos arrumar um pouquinho melhor o código aqui. Eu coloco uma informação a mais, ó. Print. Sua idade é... Então, assim, ó. Você tem... anos. Certo? Ponto. Formate.
e no lugar escreva a idade. Em que lugar? Aqui, tá certo? Ele arruma pra gente bonitinho. F6, 2005, você tem 15 anos, menor de idade, tá bom? Então, vamos rodar de novo em outra situação. 1980, você tem 40 anos, maior de idade. Então, funcionou perfeitamente. Tudo bem? Então, de novo, se este teste for verdadeiro, ele executa o que está perto do if. Se este teste for falso, ele executa o que está coladinho no else. Tudo bem? Então, vamos criar uma outra situação aqui. Vou pedir um novo código, direito, new file. Então, A02, vamos chamar de EX01 condicionais. Tá certo? O exercício 01. Então, vamos imaginar o seguinte, que a gente tem uma loja onde a pessoa que tiver mais de 50 anos vai receber 10% de desconto. Tá bom? Então, vamos logo aqui dizer o que é que isso faz. Tá vendo? Ele não marcou o texto diferente. Note aqui que quando eu coloco as 3 aspas, ele pinta logo de verde. Aqui ele não fez. Isso acontece porque eu esqueci de colocar a extensão, tá vendo? É x01, condicionais, sem ponto .py. Então eu vou lá rapidão, F2, ponto .py. Pronto, já pintou aqui diferente. Então, este programa lê a idade do cliente e, caso ele tenha mais de 50 anos, ele informa que o cliente tem direito a 10% de desconto. Tudo jóia? Vamos lá testar? Então, idade recebe int, porque eu vou realizar uma operação matemática com ele. Input, digite sua idade. Agora sim. Já que eu tenho a idade, eu faço o teste. Se a idade for maior do que 50, o que acontece se isso aqui for verdadeiro, ou seja, se a idade for maior do que 50, eu simplesmente vou lá e print. Você tem direito a 10% de desconto. Caso contrário, ou seja, else, você não tem direito a 10% de desconto. Tudo bem? Então vamos testar. F6, digite sua idade, 25. Você não tem direito a 10% de desconto. Então, F6 de novo, F5, perdão. Digite sua idade, 61. Você tem direito a 10% de desconto. Então, o programa está funcionando perfeitamente. Vamos dar uma evoluída nisso aqui. Vamos fazer o seguinte. Além disso, ele lê o valor da compra, informa valor da compra, valor do desconto, valor a pagar caso haja o desconto. Tudo bem? Então, vamos lá. Idade, recebo. Se a idade for maior dos 50, eu printo logo, você tem direito a 10% de desconto. Aí eu vou pegar aqui, valor, int, input, valor da compra, e aí vem desconto, recebe valor vezes 0,10, que é 10%, tá certo? Então, valor a pagar vai receber valor menos o desconto. E aí agora que eu calculei, deixa eu até arrumar para ficar mais fácil de visualizar. Então, se a idade for maior do que 50, eu exibo na tela. Você tem direito a 10% de desconto. Depois disso, eu leio o valor da compra,
Aí eu calculo o desconto, que é de 10%, calculo o valor a pagar, que é o valor da compra menos o desconto, e começa a mostrar tudo na tela. Observe que está tudo recuado, ou seja, isso aqui só vai ser executado se esse teste for verdade. Então agora eu começo a exibir, ó, print, valor da compra, vírgula, valor, print, valor do desconto e desconto, e print, valor a pagar, valor a pagar. Tudo bem? Vamos testar? Vocês? Digite sua idade, 61. A gente viu que a idade menor está funcionando, né, nesse instante. Então vamos testar logo a situação nova que a gente implementou. Digite sua idade, 61. Aperta Enter. Você tem direito a 10% de desconto. Valor da compra, R$550. Aperta Enter. Então, valor da compra, 550. Valor do desconto, 55. Valor a pagar, 495. Então, programa funcionando direitinho. Por via das dúvidas, vamos botar aqui, digito sua idade 21, você não tem direito a 10% de desconto. Então, funcionando tudo direitinho, tudo tranquilo, perfeitamente. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido. Tem lá no espaço da gente uma pequena listazinha de exercícios, tá bom? Essa lista de exercícios, ela tá aqui, e vocês, por favor, sempre prestem atenção que sempre vai ter essa lista com vários assuntos. Toda vez que eu postar um assunto novo, vai ter uma listazinha só para poder a gente trabalhar. Tá? Eu peço que vocês baixem ela, tentem resolver. Se vocês não conseguirem resolver, anotem as dúvidas, venham aqui no mural e escrevam as dúvidas de vocês. Se vocês preferirem, levem as dúvidas para a sala que a gente tira lá, tá beleza? Então, valeu e até mais.